Desde armas que utilizam resíduos radioativos até aquelas que mandam terroristas diretamente para o fundo dos infernos. Olá a todos! O tema de hoje é direcionado aos fanáticos em armas e os curiosos que gostam de saber sobre os mais variados temas. Vamos direto ao assunto porque o vídeo de hoje é longo. Apontar fogo. Munição bafo de dragão. A munição bafo de dragão é considerada uma das melhores e mais malucas para espingardas. Ela é feita principalmente de pelotas e fragmentos de magnésio. Quando disparado, o magnésio passa pelo corpo da arma, gerando uma forte reação ao oxigênio. Como resultado, é produzida uma chama branca visível a 30 metros de distância, fazendo a espingarda parecer até um lança-chamas. Essa chama, que sai com força pelo cano da espingarda, lembra as chamas cuspidas por um dragão. Essa é a origem do nome dessa munição. Ela foi desenvolvida através de técnicas de fabricação de explosivos e durante a combustão sua temperatura pode chegar a 1650 graus Celsius. Quente o bastante para cobrir o alvo com o fogo do inferno. Em ambientes fechados com ar seco, ou principalmente em lugares onde há muita madeira ou mato seco, essa munição possui um alto risco de causar incêndios. Quem usa o bafo de dragão afirma que essa munição não é uma arma para matar, sendo utilizada somente como ferramenta de defesa pessoal. Mas existem muitas discussões ao redor dessa afirmação. Isso porque, ao disparar essa munição, ela não irá somente atingir o alvo, mas há também uma grande probabilidade de incendiar a sua própria casa e até mesmo a si próprio. Bala de ponta oca. A bala de ponta oca possui uma cavidade em sua ponta, e devido a isso, quando o projétil atinge o alvo, ele se expande, aumentando ainda mais o dano causado. O uso militar desse projétil é proibido por lei. Por outro lado, seu uso para defesa pessoal é permitido para órgãos de segurança ou pessoas comuns. Afinal de contas, por que será que esse projétil foi proibido? A razão disso é que ele se expande dentro do corpo da vítima e explode em partículas minúsculas, causando o máximo de dano possível. Em comparação, os projéteis comuns, que são totalmente cobertos com uma ponta arredondada e suave, não se expandem. E se o projétil mantiver a velocidade após acertá-lo, ele perfura o seu corpo. A principal característica das balas de ponta oca é que, uma vez que elas entram no corpo, elas continuam lá. Ao atingir a vítima, o projétil se expande e perde muita velocidade, se tornando muito difícil a perfuração. Ao ser retirado do corpo, o projétil ainda deixa um grande buraco. A razão de os órgãos de segurança utilizarem essa poderosa munição é que, como o projétil não atravessa o corpo dos alvos, ele diminui o risco de atingir por engano as pessoas ao redor. Ponto 577 T-Rex. Caso você não conheça o tiranossauro, vamos te explicar. Ele foi um dos dinossauros carnívoros mais temíveis do planeta, com grandes dentes que mediam quase o tamanho de uma banana. O ponto 577 T-Rex não é um dinossauro, mas não deixa de possuir um poder tão ameaçador quanto ele. Essa poderosa munição foi desenvolvida pela empresa A-Square, especialmente para os guias de caça profissional no Zimbábue, que têm o perigoso trabalho de proteger vidas durante as pesquisas de caça. Eles precisavam de uma munição que fosse capaz de imobilizar rapidamente o animal que os atacasse, como por exemplo um búfalo ou um elefante. E foi essa munição de 14,9 mm de comprimento e 49 gramas de peso que resolveu esse problema. No YouTube já existem pessoas que tentaram disparar essa monstruosa munição, às vezes terminando num resultado engraçado e em outras, num resultado doloroso. Mas por qual razão? Quando essa munição é disparada, ela gera um recuo extremamente forte, e por essa razão, o atirador pode sentir uma forte dor no ombro. E isso não é por acaso. Essa munição possui um recuo mais de 1,5 vezes maior que a bala de ponta oca. Se você possui um rifle Hannibal e, principalmente, se você morar nos Estados Unidos, só não se esqueça de que a ambulância vai te custar muito caro. Munição atômica.
Após a queda da União Soviética, a mídia começou a noticiar sobre a existência de uma arma secreta que vinha sendo desenvolvida desde a década de 60. Segundo um artigo divulgado na Rússia, os físicos soviéticos estavam produzindo uma munição nuclear através de um elemento chamado califórnio. Com massa crítica de apenas 1,8 gramas, a principal característica dessa matéria é que ela pode ser armazenada dentro de um pequeno recipiente, como um projétil. O califórnio utilizado no projeto pode ter sido um subproduto gerado pelos experimentos atômicos soviéticos na área de testes de Semipalatinsk, ou o polígono, que ficou conhecida por uma grande tragédia local. A munição nuclear que foi produzida nesses testes media entre 12,7 e 14,3 milímetros, sendo considerada uma munição ideal para metralhadoras pesadas. E ainda calcula-se que versões menores, de 7,6 milímetros, também tenham sido desenvolvidas como munição para os rifles automáticos Kalashnikov. O calor gerado na explosão de uma única munição termonuclear foi capaz de liquefazer um tanque de guerra totalmente blindado. Entre essas munições termonucleares, algumas podiam até mesmo fazer construções de tijolos evaporarem. Materiais radioativos são extremamente instáveis, e na tentativa de estabilizá-los, eles geram fissão nuclear. Como nesse processo é gerada uma temperatura altíssima, os físicos soviéticos precisavam resfriar a munição constantemente, além de ser necessário um meio de transporte especial para carregá-las. Sem contar o constante risco de a bala entalada no corpo da arma explodir, espalhando radiação e levando diversos cidadãos à morte. Essas munições lendárias não podem ser encontradas no eBay, mas, segundo pesquisadores, acredita-se que algumas delas possam estar em museus ou coleções pessoais ao redor do mundo. Porém, vendo as numerosas histórias duvidosas que rodam pela Rússia, acabamos pensando que talvez essa também não passe de mais uma invenção. Munição de urânio empobrecido, bala de prata. Ao contrário da munição atômica soviética, que vem sendo considerada um boato à la ficção científica, a existência da munição de urânio empobrecido é um fato já comprovado. Essa munição pode atravessar até mesmo uma dura e grossa camada de aço, se tornando uma ameaça absoluta para os tanques de guerra. E não é só isso. Devido à combustão espontânea do urânio e do aço, ela automaticamente entra em combustão assim que atinge o alvo. Se durante uma guerra uma munição de urânio empobrecido for disparada, ainda que seu inimigo esteja dentro de um tanque muito bem protegido, ele não estará seguro. Mas qual seria a razão de usar resíduos radioativos como munição? A verdade é que essa munição vaporiza a blindagem do tanque e causa um dano catastrófico ao explodir no seu interior. O exército da OTAN frequentemente usa essas munições, sendo muito comuns nos conflitos em outros países. Entre aquelas pessoas que estão sempre na busca pela verdade das coisas, há quem diga que os principais membros do setor atômico têm um contrato secreto com o exército para reutilizar os resíduos tóxicos em vários países. Macho gaúcho. Essa munição chamada macho gaúcho pode causar um dano destrutivo em seu alvo. Há alguns vídeos na internet que mostram o momento exato de seu disparo. O princípio dessa munição é parecido com uma arma chamada boleadeira, que tem duas esferas amarradas por uma corda de 30 a 60 centímetros de comprimento. Os gaúchos, ou seja, os cowboys da América do Sul, usaram essa ferramenta por centenas de anos para capturar touros e também para a caça esportiva. Com o uso dessa arma, eles podiam enroscar as patas dos animais, conseguindo então imobilizá-los. O conceito dessa arma foi utilizado no século XXI, se tornando uma munição de poder destrutivo para espingardas 12mm. G-Hog Ammo. G-Hog Ammo é a munição mais controversa da história mundial. Ela gera fortes críticas e zombarias até mesmo entre aqueles que a utilizam. Segundo uma história, um certo dia os criadores dessa munição estavam tomando algumas cervejas em volta de uma fogueira. Eles estavam irritados com a construção de um centro islâmico de 13 andares na Baixa Manhattan, apenas a 2 blocos de distância do World Trade Center, local que se tornou alvo de terroristas. Então eles resolveram achar uma forma de se proteger de todos os novos terroristas que poderiam nascer dali em diante. E foi assim que essa munição foi desenvolvida.
Eles resolveram criar a munição com haram, ou seja, coisas proibidas por Alá. Após conseguirem convencer a empresa South Fork Industries, começaram a produção em conjunto. E no processo eles misturaram carne suína dentro da tinta utilizada na pintura de munições comuns de calibre 9mm. Quando a produção dessa munição começou no ano de 2013, a empresa divulgou o seguinte comentário: usando a Jihad Ammo, você não irá somente matar os terroristas, mas poderá ainda mandá-los para o inferno. Após ser muito criticada, a empresa se explicou dizendo: essa munição não foi feita para insultar ninguém, mas com o único objetivo de proteger. Mas não precisamos nem dizer que essa munição gerou grande barulho na sociedade. G2R RIP. O topo da nossa lista de munições mais poderosas pertence a One Shot Sleeper, que também leva no seu nome o significado da sigla RIP, Descanse em Paz. Muitas pessoas acreditam que essa seja a munição com maior poder de destruição do mundo. O próprio fabricante se gaba dizendo: essa será a última munição que você vai precisar. A munição RIP possui pequenas serras que o fabricante chama de trocar. Semelhante a uma serra redonda, ela rasga roupas, vidros, placas de gesso e até folhas de metal. E a parte traseira do projétil abate por completo o alvo. Segundo os desenvolvedores, o trocar também cria uma turbulência que estabiliza o projétil, se tornando uma munição muito bem elaborada. Uma parte do centro da RIP é oca e sua ponta é dividida em 8 lâminas afiadas, sendo muito diferente dos projéteis comuns. Quando atinge a vítima, o projétil se abre como se fosse uma flor e se divide em 9 fragmentos. Cada um deles segue um trajeto diferente, causando um dano fatal. Para utilizá-la, basta carregar uma pistola ou um rifle. A RIP vai criando um ferimento profundo em formato espiral a partir do ponto atingido, rasgando o interior do corpo. As lâminas divididas rasgam os órgãos da vítima, causando ferimentos fatais. E vamos terminando por aqui. Obrigado a todos pela visualização. Espero que tenham gostado desse vídeo. Nós somos fortemente contra qualquer tipo de arma. A verdadeira arma mais poderosa do mundo é a inteligência. Contamos com seu apoio aqui em nosso canal. Vamos juntos nos tornar cada vez mais fortes.